Bom dia, vamos deixar aqui o significado das cartas. O Mago. O Mago, a primeira carta dos arcanos maiores, tem o número 1 e a primeira letra do alfabeto hebraico. A partir daqui fica claro que qualquer interpretação desta carta terá características muito numerológicas do número 1 e da primeira letra do alfabeto hebraico. Características cabalísticas da primeira letra do alfabeto hebraico. Portanto, o Mago é uma carta masculina plena de energia criativa, inicia o ciclo, ou seja, o início de um novo ciclo, segundo a localização no lançamento. As palavras-chave são masculinidade, força, autoconhecimento, relacionamento entre o domínio terreno e o celestial. Quando a carta está à direita, virada para cima, habilidade, diplomacia, autoconfiança, força de vontade, os meios para resolver, céus e terra, ego forte, mas também catástrofes, doenças e perdas tremendas. É uma carta que caracteriza advogados, profissões ligadas à saúde, jogadores, homens de negócios, claro, magos que lidam com magia. Quando está invertida de pernas para baixo, ilusão, confusão, feitiçaria, problemas emocionais, desgraça, inquietação, talento não expresso, tendência para ações fraudulentas, fracasso previsto e talvez até um grande fracasso. A papisa. A papisa tem a segunda letra do alfabeto hebraico. O número 2 tem o princípio da mulher, a feminidade não é o oposto da primeira carta, mas antes o seu complemento. A carta surge uma força mística e é o tipo da carta em que os elementos ocultos ultrapassam os óbvios. Direita, segredos, mistério, futuro nebuloso, sabedoria, conhecimento profundo que ainda não foi revelado. Por vezes esta carta indica que as respostas não podem simplesmente ser encontradas. Invertido ou de pernas para baixo, desejo, quer desejo físico, quer espiritual, desejo obscuro, instabilidade emocional. Quando o consultante é um homem, a carta significa problemas com a identidade sexual. Quando é mulher, a carta significa problemas com os órgãos reprodutores. A Imperatriz, a terceira letra do alfabeto hebraico, o número 3, esta é a rainha da natureza, é Vênus, no seu pleno sentido, feminina, contribuindo para a vida, para a morte, iniciando o ciclo da vida. Direita, ou para cima, atividade, maturidade, nascimento, êxito, sexo, gravidez, família, êxito económico, atividade comercial. Ela determina a extensão do dia e expõe o que está oculto, mas também desconfiança, dúvida, mistério e brusquidão. Invertida ou de pernas para baixo, publicidade, segredos expostos, possessividade, ciúme, problemas femininos, alienação proveniente dos filhos, depravação sexual, mas também revelação da verdade, um aspecto positivo da carta invertida. O Imperador é naturalmente uma carta controladora, uma carta com autoridade, uma figura paternal, o primeiro poder da Terra. O número 4, a quarta letra do alfabeto hebraico, simboliza esta carta. Direito, autoridade, estabilidade, força, proteção concedida a uma pessoa importante, ajuda, vontade forte, coragem, o topo da pirâmide. Um aspecto muito importante é a assunção de responsabilidade dos atos dos outros. Invertida, controla, espalha confusão, exerce pressão, dificuldade de degradação da autoridade, critica os outros. Para a mulher, dificuldades com o marido, talvez até violência. Para o homem, esconde-se por detrás das saias de alguém. O Papa. O número 5, a letra hebraica, representa os poderes da moralidade, da religião, dos valores. As suas ações têm lugar no reino espiritual. Esta carta representa também a família, que se une sobre a bênção da religião e da moralidade. Direita, servidão, sagrada, casamento, divórcio, justiça, questões religiosas, conservadorismo, prazeres religiosos, possibilidade de cativeiro, iluminação espiritual, misericórdia e compaixão. Invertida, hipocrisia, ambição, lutos, agressões sexuais, grande fraqueza, excesso de delicadeza. O ponto de ser obsequioso, destruição da instituição familiar, maus conselhos. Os amantes, aos enamorados, a carta tem a letra hebraica e o número 6. Esta carta representa a tentação sexual, a escolha entre o bem e o mal, entre o desejo da divindade celestial e a atração para o submundo, todas as questões respeitantes ao amor do homem, a Deus e à imoralidade celestial. Direita, atração, amor, beleza, ultrapassagem de obstáculos, problemas amorosos, escolha entre diferentes opções, uma encruzilhada. Para um homem, um desafio, para uma mulher, uma luta. Invertida, dificuldades na vida amorosa da pessoa, fracasso, frustração, capacidade
sexual fraca. De qualquer modo, a carta dos amantes invertidos significa problemas com o parceiro. Para um homem, possível impotência, e para uma mulher, não maximiza a sua sexualidade. O carro, sétima carta. Nesta carta aparece a letra hebraica. E o número 7 e o facto de ser a última carta do primeiro septo de cartas é muito significativo. O primeiro septo de cartas de tarot trata basicamente dos temas do conhecimento e do espírito. O carro surge uma possibilidade de avançar para o segundo sepleto, que trata basicamente dos aspectos terrenos e físicos da vida da pessoa. Direita, divina, providência, possibilidade de avançar na vida, vitória, guerra, vencê-la, vingança consumada, talvez possível indicação de problemas, ambição, vitória sobre o receio, a hesitação invertida, discursões, derrota, acidentes, dificuldades em mudar de lugar ou de cargo, surge também possibilidade de doença mental. A força. Ver a carta do... A mulher vence o rei e os animais com as suas próprias mãos, representa a força física, mas também a força espiritual. Vencer a força física tem o número 8. Muitas vezes esta carta está localizada na 11ª posição e a carta da justiça aparece aqui. Neste caso, esta carta tem o número 11 e corresponde à letra hebraica. À direita, força, energia, ação, coragem, cumprimento de um objetivo, alcançar uma meta, controle do desejo físico, boa saúde, força espiritual que leva à expressão espiritual, poder da cura, ou ver o desconhecido. Invertida, tirania, poder de corromper, fraqueza, autoaversão, ofensas físicas, doença, sexualidade perversa. O ermita, carta 9, com a letra hebraica, é uma ilustração para um velho que procura o caminho pessoal. É o significado principal da carta direita, esclarecimento, sabedoria, paz, mas também apatia, corrupção. Esta carta potencia as outras cartas que estão perto dela no lançamento e desenha o caminho. Invertida, especialmente alienação, medo, falta de lógica. Por outras palavras, escolha do caminho errado na vida. A roda da fortuna. A roda da fortuna ou a roda do destino, a carta que inicia a mudança. Acima de tudo, esta carta indica o ciclo da vida, muda de uma situação para a outra, como é normal. É o número 10. Esta carta termina o primeiro conjunto das 10 cartas e é a primeira a ter 2 dígitos, muito significativo em termos de numerologia. A direita, destino, êxito, boa sorte, mudança em sentido positivo, ganho em jogo, surpresa agradável. Uma pessoa controla a sua vida. Invertida, falta de sorte, estabilidade, cedência. Ao destino, falta de confiança em certos lançamentos. As cartas mostram a apatia, passagem da roda, a morte. Justiça. Esta carta tem o número 11. Aqui foi trocada pela carta número 8, a força. Esta carta indica basicamente o campo de ação que o seu nome indica. Carta direita, da justiça, ou de pé, sinceridade, honestidade, triunfo da lei, reconhecimento, enquadramentos sociais, recompensa e castigo. Invertida, lei, coerção, sentimentos de culpa, hipocrisia, duplo significado, desequilíbrio. O enforcado. Número 2, a letra hebraica, a principal interpretação é a subordinação do físico ao espiritual, a vitória do espírito sobre a matéria. Sabedoria, intuição, habilidade para a profecia, autossacrifício, desistir de um momento a favor de um amanhã, ser um exemplo para os outros. Invertida, egoísmo, tendência para seguir a multidão, hipocrisia, política, castigo do pecado, masoquismo, humilhação, si e pelos outros. A morte, o número 13, que é muito significativo. A principal interpretação desta carta é a conclusão de um ciclo e começo de outro, nascimento, morte. Direita, ou de pé, fim, destruição, corrupção, fracasso no casamento, perda do cônjuge, perda de posição de força. Invertida, perda de esperança, dificuldades, morte. Esta carta é considerada por muitos uma carta má em qualquer posição. Quando a carta fica direita é apenas um pouco má. Carta invertida aumenta o perigo e aproxima ao mais. A temperança. Número 14, completa-se o outro septo. Esta carta indica basicamente o caminho para a integração e cooperação com os outros para avançar que o indivíduo quer a comunidade. Para avançar quer o indivíduo quer a comunidade. Direita, moderação, paciência, êxito económico, capacidade de gestão, compromisso, talento para a ciência, talento para as artes.
Invertida, todas as coisas relacionadas com a fé religiosa cega, falta de sorte, problemas de oscilações de humor, antagonismo, por vezes cisão de personalidade, ter duas caras, hipocrisia. O diabo, carta 15, é habilmente interpretado como um sujeito da carta. Esta carta simboliza a transição para uma dimensão espiritual mais profunda. Esta é a primeira carta que retrata a luta entre a escuridão e a luz. Direita, energia, violência, sexualidade expressa, luxúria, orgulho, fraqueza física, dependência do prazer, problemas familiares, problemas relacionados com o trabalho, carisma exagerado, destrutivo e de liderança. Invertida, influência má, fraqueza, cegueira espiritual, corrupção sexual, dependência, tendência para uma vida de crime. O que é mau quando a carta está à direita é verdadeiramente terrível. Quando ela está invertida, é pior ainda. A Torre, carta 16. Esta carta simbolizava a vaidade do mundo material, a base para colocar dos bens materiais em si qualquer força espiritual. Direita, sofrimento, destruição, degradação, depressão, desmoronamento de relações, situação económica insegura, acidentes, doença, destruição. Invertida, um aviso em relação a todos os males da carta direita, mas a sensação de que o perigo espreita. Repare-se, no caso desta carta, é uma carta invertida que é melhor que a direita. A carta invertida é melhor que a direita. Estrela. O símbolo da esperança, a possibilidade de uma mudança para melhor. É importante que esta carta seja aberta em qualquer lançamento. Esta carta deixa sempre espaço para a oportunidade de um futuro melhor. O seu número 17. Direita, esperança de circunstâncias melhores, desenvolvimentos de novos talentos, dificuldades ultrapassadas, mas também obstáculos, perigos e doenças. Invertida, doença, risco de morte, desilusão, dificuldades, impotência. Sugere que uma pessoa precisa de ajuda de qualquer lado. A Lua, carta 18. Esta carta é uma carta de feminina e simboliza a sabedoria feminina misteriosa está acumulada. Surge a pessoa que procura conselho de um espírito sério. Direita, adverte contra inimigos escondidos, adverte do perigo, erros cometidos pela pessoa, tendência para o misticismo, uma ultrapassagem de dificuldades. Invertida, instabilidade, doença grave, a pessoa precisa de ajuda. Esta carta é muito mau sinal. O Sol, a carta 19. A principal ideia por trás desta carta é a transição da escuridão para a grande luz. Felicidade, satisfação material, casamento bem-sucedido, amor a destilar na pessoa, autoconfiança, respeito, invertida, dificuldades, problemas económicos, uma redução considerável dos significados da carta direita. Um período difícil na vida da pessoa, dependência. Juízo final. Carta 20. Encerra o segundo conjunto das 10 cartas. Indica a passagem da justiça, bem como do renascimento a uma nova encarnação. Direita, mudança de estatuto, renascimento, resultado, senso de sexualidade renovada, recompensa do passado, um novo e bem-sucedido início, quebrar um mau relacionamento, uma nova porta que leva a uma segunda oportunidade. Invertida, fraqueza, finalidade, ausência que leva a um estatuto inferior, perda, morte, um princípio sem fim, falta de objetivo, doença. O mundo, carta 21, é muito importante em numerologia. Esta é de facto a última carta. Êxito garantido, mudança de local, imigração, boa sorte, boa relação sexual, bom conhecimento. Invertida, sensação de alienação, incapacidade de concluir coisas, fracassos, atrasos, demoras, desespero, obstáculos. O louco, a carta cujo número é o 0, mas que pode também aparecer como número 1 ou 21 ou 22 nos diferentes baralhos tarô. A letra hebraica desta carta habitualmente, mas por vezes esta carta descreve basicamente o abalo das regras estabelecidas ou a corte de um lançamento. Há quem baralhe novamente as cartas e faça um novo lançamento se esta carta aparecer. A carta do louco, direita, qualquer coisa é possível, mas não necessariamente para melhor. Apatia, tédio, falta de caminho, tendência para a dependência, loucura, mas com limites razoáveis, novos começos sem qualquer conhecimento ou bagagem do passado. Invertida, todos os atributos negativos da carta direita, mas muito mais graves, estagnação, apatia total. Pronto. Resumindo e concluindo, as cartas positivas
quando aparecem direitas, são mais perigosas, são mais negativas. As cartas quando aparecem invertidas e são negativas, as cartas negativas quando aparecem direitas, tornam-se mais positivas. Adeus e obrigado. Fica aqui mais um vídeo para vocês no YouTube.